contando que a Polícia Federal realizou a acariação entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do Banco Central. Os agentes da Polícia Federal também acompanharam nessas últimas semanas e ontem a polícia dispensou o diretor do Banco Central, Ayrton de Aquino. Vamos conversar com ele, com Igor Damasceno, que também vem acompanhando essa história. Ontem esteve de plantão lá no Supremo Tribunal Federal, onde estava acontecendo essa acariação e agora já tem novas informações. Igor, ótima quarta-feira a você, feliz ano novo e as suas informações, por favor. Muito obrigado, Bruno. Boa tarde a você, boa tarde também a todos que nos acompanham em tempo real. Olha, essa acariação entre o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, aconteceu logo depois de 7 horas de depoimento. Isso mesmo, o primeiro a prestar depoimento foi o próprio Daniel Vorcaro, ele que chegou em Brasília num avião fretado, evitou os holofotes, driblou a imprensa ao entrar pela garagem do Supremo Tribunal Federal e respondeu a questionamentos da delegada da Polícia Federal, Juliana Palazzo, por cerca de 3 horas. Logo depois, quem respondeu foi Paulo Henrique Costa. Os dois são investigados por supostamente cometerem crime contra o sistema financeiro nacional. As investigações começaram em 2024, quando o Banco Master supostamente emitiu falsos linhas de crédito, falsos créditos no valor de 12 bilhões de reais. A PF desconfiou porque naquela época a saúde financeira do Master já estava muito prejudicada. O banco estava afundado em prejuízos, em dívidas e ainda assim emitia essas carteiras de crédito num valor bilionário. No início deste ano, o BRB, na gestão de Paulo Henrique Costa, tentou comprar os ativos do Master também num valor bilionário e aí o Banco Central desconfiou. Por que o BRB, que é um banco público, gerido basicamente pelo governo do Distrito Federal, estaria tentando comprar uma outra instituição falida, colocando em risco também a saúde financeira de uma instituição pública. Então, tudo isso está sendo investigado pela Polícia Federal. E o que o Banco Central tem a ver com isso? O Banco Central acabou negando, proibindo a venda do Master ao BRB e, posteriormente, também proibindo a investidores árabes e decretou a liquidação, o fechamento das portas do Banco Master. É sobre isso que o diretor de operações financeiras do Banco Central, Ayrton Aquino Santos, foi responder aos questionamentos também da delegada ontem na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Ele não participou da acariação porque os pontos de divergência foram justamente entre Vorcaro e Paulo Henrique Costa. Eles ficaram frente a frente justamente para responderem esses questionamentos, essas divergências encontradas pela Polícia Federal. Uma informação de bastidor que nós temos, Bruno, é que durante a oitiva, Vorcaro sinalizou que não pretende fechar acordo de delação premiada. Ele continua alegando inocência, mas o fato é que ele é apontado como o principal responsável de um crime contra o sistema financeiro nacional e está sendo monitorado eletronicamente, inclusive por apresentar risco de fuga. Pelo menos esse é o entendimento da PF. Então, tudo isso está sendo analisado pela Polícia Federal. Até o momento, as investigações continuam acontecendo. A oitiva, inclusive, foi acompanhada por um juiz do gabinete do ministro Dias Toffoli, da Suprema Corte, que é o relator desse caso no STF. A gente também vai seguir acompanhando todos os desdobramentos, mas o fato é que a acariação foi para sanar pontos de divergências e Vorcaro sinalizou que não vai fechar acordo de delação premiada. Bruno. Igor Damasceno ao vivo nesta quarta-feira com as informações, a ressaca desta acariação no Supremo Tribunal Federal, que iniciou às 2 da tarde de ontem, na terça-feira, mesmo no recesso do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, ele ordenou que essa acariação acontecesse. Já outras informações, 2 horas e 6 minutos. Antes de ouvirmos os nossos comentaristas, a oposição já alcançou o número suficiente, necessário de assinaturas para a instalação da CPMI do Banco Master. O deputado federal, o Carlos Jordi, que é o autor do requerimento, hoje
me disse estar animado, otimista e comemorou o resultado, afirmando que eles vão continuar na tentativa de conseguir reunir o maior número de assinaturas já visto no Congresso Nacional sobre a instalação de uma investigação, de uma CPMI sobre essa história do Banco Master. Vamos ver. E hoje, meu assessor me ligou e disse que nós conseguimos já 177 assinaturas na Câmara, 28 no Senado, nós temos já 205 assinaturas, então temos quórum para abertura da CPMI. Mas, pessoal, não podemos esmorecer, não podemos ficar numa zona de conforto, porque a abertura do trabalho legislativo só recomeça em fevereiro, que é quando eu posso protocolar o pedido. Então nós temos que continuar cobrando, pressionando os deputados e senadores para assinarem a CPMI. Porque precisamos ter um grande número de assinaturas, primeiro para ter força para a instalação. Segundo, para nós termos uma gordurinha, porque com certeza haverá muita pressão para deputados e senadores retirarem as assinaturas. Vamos lá ouvir então os nossos analistas desta quarta-feira. Gesualdo Almeida já está conosco, que bom recebê-lo aqui ao vivo. Ótima quarta-feira também a você, feliz ano novo. Quero ouvir de você sobre essa articulação da oposição, mesmo no recesso conseguiram organizar, reunir um pouco mais de 200 assinaturas. Mas ainda há um receio, Gesualdo, deles enviarem para o sistema e ter uma cobrança para, de fato, retirarem essas assinaturas. Há um sinal de que a Alcolumbre está interessado nesta investigação ou estas assinaturas já têm um destino certo? O fundo da gaveta de Davi Alcolumbre no Congresso Nacional. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, audiência da PAN. Vendo o Carlos Jordi falar, lembrarmos que ele tem mais a explicar do que a pedir explicação, né, Carlos Jordi? Mas especialmente sobre o caso do Banco Master, tem uma série de névoas em torno dele, a começar pela situação nada usual do Supremo Tribunal Federal ter avocado a investigação para si. Isso não é comum. As investigações da Polícia Federal também avançam e há um pânico generalizado sobre o que poderia ter saído daquele celular apreendido do Vorcaro. Muitas lideranças políticas, muitos agentes políticos provavelmente estão envolvidos. Essa compra do BRB do Banco Master pelo BRB, uma história muito mal explicada, que se não fosse o Banco Central ter se envolvido, isso teria acontecido. Um prejuízo gigantesco para os cofres do Distrito Federal. Quando se fala dessa investigação, para além da questão criminal, existe a questão regulatória, o envolvimento direto do Banco Central, uma questão sistêmica. Há uma gama muito grande de pessoas que foram prejudicadas com investimentos desse Banco Master. Que venha todas as investigações possíveis, que venha essa CPMI, mas acho pouco provável que ela avance. Vamos ouvir também aqui nosso analista, o Emerson Tauí, que está conosco também nesta quarta-feira. Muito bem-vindo aqui em Tempo Real. Emerson, as suas análises sobre esta solicitação da oposição para instalar uma CPMI no ano eleitoral. A gente já viu, olhando no retrovisor não muito distante, que várias investigações no Congresso se tornaram uma oportunidade para uma visibilidade eleitoral. Instalar uma CPMI no ano eleitoral gera muito mais repercussão para garantir uma reeleição ou, de fato, estão interessados a investigar essa história do Banco Master? A gente segue aqui, 2 horas e 11 minutos. Acho que o áudio do Emerson está fechado. Assim que restabelecermos, a gente volta a ouvi-lo sobre essa discussão, investigação importante. A oposição já sinalizando que conseguiu mais de 200 assinaturas para, de fato, solicitar. Mas agora será necessário a resposta, o interesse de Alcolumbre. Há quem diga, aliados de Alcolumbre, que ele não vai ter essa iniciativa, não vai estar disposto a um desgaste eleitoral, desgaste com o Judiciário, desgaste também com outros nomes do Congresso Nacional para uma investigação em ano eleitoral. Então, é importante ver também o que deve acontecer, mas verdade é e há de se reconhecer o esforço da oposição, mesmo durante esse recesso, para conseguir fazer uma ofensiva contra quem está no centro dessa investigação e também aliados dentro do Congresso Nacional que acabam se envolvendo nesta história.